Mateus capítulo 7, no versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Acatalai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Glória a Deus, aleluia. No versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos fazer um instantinho de oração, para que Deus fale tremendamente ao nosso coração neste momento. Soberano Deus, eterno Pai querido, Deus bendito, Deus santo, aqui está a tua palavra, meu Deus, que é viva, que é poderosa, que a espada do crente Senhor. Oh, grande Deus Altíssimo, revela, meu Deus, o profundo escondido nesta noite, meu Pai, através da tua palavra, em Mateus capítulo 7, no versículo 3 a seguir, meu Senhor. Eu te peço, meu Pai, a sabedoria e o discernimento da tua palavra, para que eu não venha, meu Pai, falar coisa de mim mesmo, Senhor, mas sim o Espírito Santo de Deus falando com a amada igreja. Nos responda, meu Deus, e perdoa nossos pecados, e purifica, meu Deus, as nossas iniquidades, transgressão. Eu te peço, meu Pai, faça a obra neste momento, através da tua palavra, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes de casa, aqui a palavra do Senhor está dizendo em Mateus capítulo 7, no versículo 13, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, que são poucos que estão pregando o caminho da porta estreita. Eu quero dizer para os irmãos, que são poucos que estão pregando a sã doutrina dentro das igrejas. Eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs nesta noite, que são poucos que estão pregando até mesmo contra o pecado, até mesmo contra as vaidades das coisas deste mundo, até mesmo pregar contra o adultério significa que caçar confusão para aqueles que estão vivendo no pecado. E nós sabemos, meus irmãos, havia um homem na Bíblia chamado João, o apóstolo, o discípulo do Senhor. João, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Ele pregou para o rei Herodes. O rei, irmão, tem a capacidade de quê? Mandar matar vidas. Mas porém, meus irmãos, João Batista chegou pregando para o rei, dizendo: ô rei, tu está no adultério, a mulher que tu está não é tua, mas sim do teu irmão Felipe. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Ali a mulher de Felipe, Herodias, procurava matar João, mas porém não era chegada a hora de João partir com o Senhor Jesus Cristo. E ali, meus irmãos, João pregava para aquele rei: ô rei, tu está no adultério, se arrepende quanto é tempo, larga a mulher do teu irmão Felipe. Mas o rei, meus irmãos, temia, glória a Deus, aleluia. E o rei, ele só ficava ouvindo estas palavras de João. Eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, para aqueles que estão nos ouvindo, esta palavra aqui para muitos ela é dura, mas é preciso ouvir. Porque se não ouvir a verdade, porque se não ouvir a palavra de Deus que está sendo pregada, porque se não ouvir a verdadeira sã doutrina, com a sã doutrina que salva, com a sã doutrina que liberta, porque, meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo que os pastores de hoje em dia, que nós estamos vendo, vai para a igreja, está pregando bênção, revelação, é meia hora de revelação e 10 minutos de pregação. Mas eu quero dizer para os irmãos ouvintes de casa, Jesus Cristo, meus irmãos, vai levantar um povo diferente sobre a terra, para desmascarar as falsas doutrinas do diabo. Sabe qual? A doutrina do diabo é divorciar e casar com outra.
Aqueles que estão vivendo no adultério, na prostituição. A doutrina do diabo são que está usando os falsos profetas dizendo: ah, não tem nada a ver, meu irmão, minha irmã, você divorciar e casar com outro. A doutrina dos falsos profetas que estão enganando o povo e pregando para o povo hoje em dia é dizendo para o irmão: ô irmão, quando você largou da tua mulher, vai lá divorcia. Aí você, quando você divorciar, você está liberado para casar com outro, com quem você quiser. Mas aqui na palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia já é contra o adultério. Aqui na palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia já é contra as mentiras. Aqui na palavra de Deus, a Bíblia já é contra a fornicação, a prostituição, a idolatria, a avareza, a soberba, a vanglória e a idolatria. A Bíblia é contra este tipo de coisa que é pecado diante de Deus. Mas o Senhor está falando conosco tremendamente em Mateus 7, no versículo 13: entrai pela porta estreita. Nós sabemos, meus irmãos, que os falsos profetas estão enganando o povo, dizendo: ah, naquela igreja lá, primitiva, doutrina divina, a qual que foi levantada aí, ah, aquela ali é a igreja porta larga. E para eles, meus irmãos, que as igrejas deles são igrejas mundanas, porta larga, está dizendo que é a igreja da porta estreita. Meus irmãos, uma igreja da porta estreita, uma igreja que é levantada por Deus, ela não apoia a política. O pastor não vive em riba do altar falando de política. Uma igreja levantada por Deus, ela não fala, glória a Deus, aleluia, ela não apoia o divórcio. Uma igreja, meus irmãos, que é levantada pelo homem de Deus aqui na terra. O pastor não apoia, glória a Deus, aleluia, as irmãs vestir calça comprida, as irmãs vestir mini saia, as irmãs, glória a Deus, aleluia, pintar o cabelo, as irmãs cortar o cabelo, usar brincos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que isso são deuses estranhos em Jacó, lá em Gênesis. Deus fala para Jacó: Jacó, diga para as tuas mulheres que tirem os pendentes das orelhas, que são deuses estranhos. O brinco é pecado, mas os pastores estão pregando aí para o povo, dizendo: não tem nada não, usa um brinquinho para você ficar mais bonita, mais bonito. Aleluia. Fica bonito para o mundo, mas para Deus é feio. Você sabe o que Deus está fazendo nesses dias? O Senhor está vomitando este tipo de pessoa que apoia o mundanismo dentro das igrejas. É o caso que a palavra do Senhor está dizendo aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 14. E no versículo 13 fala que espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Meus irmãos, nós sabemos, meus irmãos, que a porta é estreita, o caminho é estreito, o caminho é apertado, a porta também é apertada. Aquele que estiver pensando que vai chegar lá no céu, vivendo numa vida desconcertada, o Senhor diz que não conhece estes tais. Por quê? Porque está vivendo numa vida de pecado, e muitos vai chegar naquele grande dia: Senhor, eu preguei a tua palavra para um católico, para um drogado, para um beberrão. Senhor, e eu revelei, profetizei, por que eu fiquei por lá de fora? O Senhor vai dizer: porque vós praticais a iniquidade. Sabe qual é a iniquidade? Estava revelando. Pregou para os católicos, para os beberrões, para os drogados, para as prostitutas, para os prostitutos. Mas porém estavam vivendo na mentira. Porque a palavra do Senhor confirma dizendo em Apocalipse capítulo 8, no versículo 21. E no Apocalipse 22, no versículo 16, que fala a memória, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. É o homem, irmão, a mulher pode fazer o que fazer aqui na terra, mas se ele estiver vivendo naquilo que é pecado, lá no céu não entra. Por quê? Porque está com a bagagem do pecado. Porque, meus irmãos, na porta estreita só entra aquelas que não estão com a bagagem do pecado. Você sabe qual é a bagagem do pecado? As mentiras, a cobiça, a inveja, a vanglória, a exaltação, a soberba, o adultério, a prostituição, os beberrões.
prostituto, prostituta, idólatra, não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque está com a bagagem do pecado. Mas o que acontece, meus irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo? Tem pessoas, vou para a igreja, porque eu vi algo acontecendo agora esses dias. Aconteceu um terremoto num lugar. Vou correr diretamente para a igreja. Mas porém, meus irmãos, o povo vem para a igreja, diz que aceitou Jesus, mas Jesus não aceitou ele. Por quê? Porque está vivendo ainda no pecado. Tem pessoa, meus irmãos, que pensa que está enganando Deus. Ele mesmo está enganando ele e ela. Vou para a igreja, vou aceitar Jesus, mas porém Jesus não vai aceitar ele e ela não. Tem pessoa, meus irmãos, aquelas irmãs, na verdade, aquelas mulheres, vêm para a igreja, diz que se converteu dos maus caminhos, se estava no mundo, estava cortando o cabelo, estava no mundo, estava pintando o cabelo, estava no mundo, estava desmantelando a sobrancelha, estava no mundo, estava usando brinco. Agora eu vou pular para a parte dos homens. Os homens estavam no mundo, estavam jogando bola. Os homens estavam na prostituição, está no mundo, está na prostituição. Os homens estavam no adultério. Mas, irmãos, os homens que vestiu uma calça apertada, calça jeans, roupa jeans, com aqueles tipos de cabelos que não provém ao Senhor, eles vêm para a igreja, elas vêm para a igreja, mas tem alguma coisa errada na vida delas ainda. Vem para a igreja, diz que aceitou Jesus, continua cortando o cabelo. Eu digo a parte das mulheres. Continua rapando a sobrancelha, que diz que está fazendo, mas está desmantelando. Continua usando brinco. Continua usando mini saia. Continua usando as roupas que até mesmo mostra as partes íntimas do teu corpo. As irmãs que diz se converteu das más obras, mas continua prostituindo, traindo os maridos, traindo as esposas. Mas o que acontece, meus irmãos? Renúncia, renúncia. Quando Jesus Cristo começou o seu ministério aqui nessa terra, o Senhor começou a pregar. Sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Eu quero dizer para as irmãs, quando você vem do mundo, que você ainda estava lá no pecado, que você cometia tanta coisa que é pecado, quando você arriba as tuas mãos para o céu, aceita o Senhor Jesus Cristo de corpo e alma e espírito, você tem que largar aquilo, costumes lá do mundo. A mesma coisa são os homens. Quando vocês passam a ser um cristão, a ser obediente à palavra de Deus, tem que esquecer as coisas lá do mundo. Porque, meus irmãos, tem irmão, tem irmã que ainda carrega no coração, sabe como? Algo no coração que é terrível. Sabe por quê, meus irmãos? Quando acontece uma briga, quando fulano bate no ciclano, aí o irmão começa a dizer: mas se fosse eu, mas se eu fosse eu. A irmã começa a dizer: mas se fosse eu tinha ido lá, tinha dado uma surra. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para as irmãs têm que morrer para o mundo, o irmão tem que morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 5, no versículo 43, está escrito: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. O que acontece? Tem muitos irmãos que parecem ser de doutrina, que parecem ter bom testemunho, mas o que acontece? Os irmãos ainda estão, glória a Deus, com rancor no coração, com aquelas pessoas lá do mundo. As irmãs estão na igreja, mas continuam com rancor no coração, com aquelas pessoas lá do mundo. Mas se eu fosse ciclano, eu tinha dado uma mãozada no pé da orelha daquele cabra. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos nesta noite: você tem que estar morto para o mundo e ressuscitado para Cristo.
Não é você, meus irmãos, desejar o mal para aqueles que te odeiam. Não é você, meu irmão, desejar o mal para aqueles que te aborrecem. Mas sim, meus irmãos, uma coisa, meus irmãos, digo para você nesta noite, é você dobrar o teu joelho no chão, é você orar por aqueles que amaldiçoam, por aqueles que te perseguem. Jesus começou o seu ministério aqui na terra, dizendo, eu porém vos digo, amai vossos inimigos como a ti mesmo. Jesus, meus irmãos, quando começou a pregar, veio uma multidão atrás de Jesus, admirando, mas olha, que nova doutrina é esta? Porque naquele tempo de Jesus, os fariseus continuavam o quê? Aborrecendo, continuavam o quê? Amaldiçoando aquele que perseguia eles. E nós, irmãos, que nós somos evangélicos, o povo do mundo está de olho em nós. O povo do mundo está de olho em Claudinei, em Ovenilson, em irmão Augusto. O povo do mundo está de olho, glória a Deus, aleluia, na irmã Bia. O povo do mundo está de olho na irmã Maria. Sabe por quê, meus irmãos? Quando o católico começa a ouvir o crente dizendo, ah não, eu não deixava isso acontecer comigo, né, Paulo? Não deixava não. Você, eu ia com a mãozada no pé da orelha deste cabra, desta mulher. Aí o povo do mundo começa a dizer, olha lá, isso que é o crente, quer bater nos outros. Irmãos, quero dizer para os irmãos, a porta é estreita. Se você continuar odiando os seus inimigos, se você continuar, glória a Deus, com mágoa no teu coração, você vai parar no inferno. Palavra dura, meu irmão Miguel. A palavra dura, esta palavra que você falou, você pode pregar contra adultério? Pode. Você pode pregar contra a prostituição, contra as drogas, contra glória a Deus, o cigarro, contra as coisas do mundo? Pode. Mas porém você estiver carregando uma pessoa no teu coração com mágoas, lá no céu tu não entra. A porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos são os que entram pelo caminho estreito. É a porta larga, que são muitos que entram pela porta larga para a perdição. Sabe o que é perdição? Inferno. Em Provérbios a Bíblia diz, a palavra do Senhor fala, para os impedidos, o caminho da vida é para cima, para que não tropece, para que não caia lá embaixo no inferno. Agora vem muitos dizendo, ah irmão, mas o inferno é aqui mesmo, aqui na terra. Não, irmão, a Bíblia está dizendo que o inferno é lá embaixo, o céu é lá em cima. Para os entendidos. O irmão não pode ter mágoa no coração, a irmã não pode ter mágoa no coração. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, para as irmãs nesta noite. Ah, irmão Miguel, eu não carrego ninguém no coração, eu não tenho mágoa de ninguém. Mas porém, se você estiver mentindo, e aí? Hein? E aí, meu irmão? Se você está mentindo, e aí? Vai para onde? Para o inferno, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Ah, irmão Miguel, eu não, glória a Deus, aleluia, eu não carrego ninguém, eu não carrego, glória a Deus, rancor no coração não, com ninguém. Eu não mente não. Mas está vivendo no adultério, para onde que vai os adúlteros? Para o inferno. Mesmo que você não está amaldiçoando vossos inimigos, mesmo que você não está mentindo, mas está vivendo no adultério, vai para o inferno, porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. A porta, irmão, do céu é estreita. O caminho para o céu é estreito. Mas tem muitos irmãos, pastores de hoje em dia, tá com a igreja lotada? Tá, irmão. Porque a porta é larga. Tá com a igreja cheia? Tá, irmão. Mas tem algo errado, que o pastor não prega contra o erro. Não prega contra, glória a Deus, aleluia, contra o adultério. Mas sabe o que acontece? Quando a irmã larga do irmão, eu digo aqueles que é casado, quando a irmã larga do esposo, você sabe por que o pastor vai dando conselho para a irmã? Chega, ó, irmã,
Uma coisa eu digo para você, você não vai voltar para ele mais. Então é o seguinte, vai lá, divorcia. E você tem direito de casar com quem você quiser. Assim eles pregam nas igrejas deles. Mas aqui na igreja primitiva, doutrina divina, nós pregamos contra o erro. Ai do irmão Claudinei, abre mão para o divórcio. Ai dos nossos irmãos das igrejas primitivas, pastores responsáveis das igrejas primitivas, doutrina divina, abre mão para a política. Ai deles que abre mão para o divórcio, para as mentiras, para o engano. Você sabe o que vai acontecer? Será uma grande derrota igual as outras igrejas. Morreu o líder, vem os doutores abrindo mão para o pecado. Ah, irmã, hoje você pode fazer o que quiser. Agora quem está aqui no comando é nós. Antes era Deus que mandava. Quando Deus está, irmão, numa igreja, é Deus que manda. Mas porém, se a igreja for desobediente, o Senhor se afasta, a igreja fica. Mas você sabe o que acontece? A Bíblia diz que se torna morada de demônios. Irmão, você não pode pregar isso, que católico está ouvindo. Não importa, irmão. Doutrina é para católico também. Para que naquele grande dia ninguém vai dizer: ah, Senhor, eu não ouvi isso não. Não ouviu? Você estava aquele dia lá, naquele culto lá que teve lá na aldeia Terra Preta, na aldeia Itapicuru. Você estava lá, você ouviu tudinho o que meu servo pregou. Você sabe o que Deus vai fazer? Vem cá, meu servo, vem cá, minha serva. Você que pregou lá, ele estava aqui, não estava? Ele estava lá no culto, no dia que você pregou. E o irmão, a irmã vai dizer: estava assim, Senhor, eu preguei, ele estava ouvindo. E aí, irmão, para onde vai? O que acontece? A Bíblia diz que os adúlteros, os prostitutos, os idólatras, os beberrões, os que carregam mágoas, que são homicidas. Homicida, meus irmãos, não são aquele que mata de revólver, certo? Mas homicida são aqueles que matam o irmão com a língua. Quantas igrejas, meus irmãos, que os pastores estão fazendo o quê? Matando o irmão com a língua. Ah, sim, você não presta, meu irmão. Você não presta, minha irmã. Desprezando os irmãos. Glória a Deus. Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai lá chamar ele. Homicida. Irmãos, você aborreceu aquele simples irmão, aquela simples irmã que estava ali ouvindo aquelas palavras que você está dizendo com ela, com ele. Chamando, dizendo para ele que não presta, dizendo para ela que ela não prestava. Você sabe o que os pastores estão fazendo dentro das igrejas para correr os crentes fiéis de doutrina? Ele vai, sabe o que? Vai lá, ó, vai meditar lá na palavra. Vai lá, ciclano, você não presta. Tudo que você estava pregando é errado. Aí o irmão sai triste, vai embora. E assim, meus irmãos, foi o que aconteceu com nós. Nós estávamos num lugar ouvindo o quê? Baboseira. Ouvindo as palavras para derrubar nós na fé. Mas sabe o que aconteceu? Irmãos, nós ficamos quase um ano orando para Deus abrir uma porta da igreja primitiva doutrina divina aqui em Minas Gerais, na reserva indígena da aldeia Itapicuru. Não foi fácil não, irmãos. Nós pagando o preço. Por quê, meus irmãos? Você sabe o que Deus faz? Aquelas igrejas que está desprezando aqueles irmãos de doutrina, né? Deus faz o seguinte: vou levantar uma obra. Eu quero dizer para os irmãos que Deus não levantou só foi a igreja primitiva do doutrina divina, não, meus irmãos. Deus levantou mais ministérios sinceros que pregam a verdade. Mas porém os falsos profetas estão dizendo: ah, não vai não, fulano, ciclano, vai não, meu irmão, minha irmã, para aquela igreja que apoia, glória a Deus, que não deixa você cortar o cabelo, eles pregam contra o teu erro, não vai para lá não. Então se você, ouvintes de casa que está nos ouvindo, você, meu irmão, minha irmã, que está numa igreja que apoia a política, você que ainda está numa igreja que apoia o adultério, você que ainda está numa igreja que apoia, glória a Deus, aleluia, as irmãs me vestir calça comprida, sai mini saia, que corta o cabelo, pinta o cabelo, saiba, meus irmãos, que
São pastores que não pregam essa doutrina do Senhor. Vai pastores, vai obreiros, vai tudo parar no inferno. Glória a Deus. Tem muitos que podem chegar e dizer para mim: Miguel, tu não pode pregar esta palavra que você está aí pregando. Mas que eu não posso, irmão. Se eu não pregar, se eu ver, na verdade, se o irmão estiver vivendo no pecado, eu só vou lá, ficar lá pregando: ô irmão, Deus está te abençoando. Aí vai aquele irmão tudo para o inferno. Mas o negócio é o seguinte, meus irmãos. A coisa aqui na igreja primitiva é diferente. O obreiro que não pregar contra o pecado, ele não serve para trabalhar na obra do Senhor. Porque aqui, irmão, é porta estreita, caminho apertado. Entrar pela porta estreita. Mas o que acontece? Ah, irmão Miguel, eu estou numa igreja ali, glória a Deus, aleluia, que está só revelando, passando revelações, profecias. Ah, irmão, o irmão está lá vivendo numa vida de adultério. A irmã vai lá, passa um recado: Deus está te agradando do teu comportamento. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma moto. Deus é um Deus que prospera sim, irmãos. Deus é um Deus que prospera sim, mas na vida daqueles que obedecem. Aí chega, irmão, aqueles povos, os falsos profetas, até mesmo as falsas profetas, dizendo: ah, irmão, Deus está agradando. O irmão vivendo na prostituição, na mentira. Ou não, o irmão é comportado na igreja, mas na casa veste uma bermuda, fica sem camisa. Aí está dizendo que Deus está abençoando. Irmãos, vai irmãs que estão passando o recado, vai irmãos que estão passando o recado, vai tudo junto. Sabe para onde? Para baixo, para a perdição, que é inferno. Você sabe por quê, meus irmãos? Eu quero dizer para os irmãos nesta noite, aqui na igreja primitiva, tem muitos, talvez, irmão, tivesse um irmão, uma irmã, que revela aqui, que orasse pelos dons. Você podia contar, viu, irmãos? Você podia contar. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, que a maior revelação é a palavra de Deus que está falando contigo nesta noite. Sabe como? Dizendo para ti: se arrependa das tuas más obras, se arrependa do teu pecado. Por quê, meus irmãos? As pessoas que não se arrepender dos pecados, das más obras, lá no céu não vai entrar. O hino da harpa 447: se o caminho é estreito, a porta é também. Ah, irmãos, ah, irmão Miguel, eu não aguento ouvir as tuas palavras. As tuas palavras que você está dizendo é muito dura. Dura será, irmão, a palavra de Jesus, naquele grande dia. Tem pessoa, meus irmãos, que diga: ah, não estou ligando, não tô nem aí que eu vou para o inferno. Ah, irmão, se ele for bem ver e ler a Bíblia direito, ele nem queria dizer isso, se lesse a Bíblia. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas, eu já vi pessoas dizendo: ah, não importa que eu vou para o inferno. A Bíblia diz, irmão, que no inferno é fogo puro, que no inferno é, glória a Deus, aleluia, que no inferno não haverá sede, não terá água para o povo beber. A Bíblia diz, meus irmãos, que os falsos profetas serão lançados lá no lago de fogo, que é a segunda morte. Sabe por quê que os falsos profetas vão ser lançados? Por desobedecer a palavra de Deus. Aqueles que ouviram a palavra de Deus e não se rendeu aos pés do Senhor. Irmão, a Bíblia diz que lá no inferno há ranger de dentes, onde os bichos nunca morrem, o fogo nunca se apaga. Tem pessoal, irmão, não ligo. Irmãos, eu quero dizer para os católicos nesta noite, para os irmãos que ainda está com dúvida: se você, irmão, sendo um isqueiro, colocar a ponta do dedo lá no fogo, quando você sendo um isqueiro, se você colocar lá, você vai tirar rápido, não vai? Mas para ainda, eu quero dizer para os irmãos, para os ouvintes, e quando Deus te colocar lá no inferno, você não vai sair, você vai queimar. Vai ser queimado. A palavra é dura, mas é palavra que salva, irmão. Porque tem muitos falsos profetas que não pregam nas igrejas deles com medo do povo sair. Não é verdade, irmãos e irmãs?
Os falsos profetas não pregam para os católicos, para as católicas, para os membros, com medo do povo sair, irmãos. Uma coisa eu digo, meus irmãos, minhas irmãs: doutrina não mata crente. O que mata o crente é a desobediência. O que mata o crente é o adultério. O que mata o crente é as mentiras. O que mata a pessoa são as coisas do mundo, que ainda que muitos estão abraçados. Irmãos, doutrina, irmão, é doutrina. Salvação é salvação. Caminho estreito é caminho estreito. Porta estreita é porta estreita, é que leva a vida, salvação, vida eterna. Mas perdição é perdição, inferno é inferno. Porta larga é porta larga, para aqueles que não querem dar ouvido à palavra de Deus. Para aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Ah, irmão, a palavra é dura. Quero dizer para os irmãos, não é fácil, irmãos. Agora eu quero dizer para todos o que está acontecendo, que muitos não querem entrar pela porta estreita. Ah, Jesus, eu não aguento mais ouvir aquelas pregações. Ah, Jesus, eu não aguento mais ouvir aquelas palavras que nosso irmão Claudinei pregou. É duro demais. Irmãos, é duro, mas compensa ser obediente. A palavra é dura, mas compensa pagar o preço para ir morar no céu. Mas o homem, a mulher, quando quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, ele não vai trazer os costumes do mundo, não. Eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, quando o irmão prega contra o pecado: ah, irmão, eu preguei contra a calça jeans. Tá certo, pregar contra a calça jeans, porque não é do crente vestir mesmo, não. Porque, irmão, a calça jeans traga lascívia, e quando o povo do mundo olha, nem parece que você é crente. Não é verdade? Mini saia, a irmã veste mini saia, aí o povo do mundo vai olhar, nem parece ser uma crente, porque está vivendo de qualquer jeito, está imitando o mundo. Mas o povo, irmão, de Deus é diferente. O povo de Deus não imita como o mundo, não imita o mundo. O povo de Deus não fala como o mundo fala. O povo de Deus não anda como o mundo está andando, andando para a perdição. Mas o povo de Deus está andando para a salvação, para o céu de luz. Glória a Deus. A porta é estreita, meu irmão. A porta é estreita. Ah, irmão Miguel, preguei contra a calça jeans, preguei contra a roupa jeans. Ó, irmão, a Bíblia fala, para você pregar contra uma coisa que é errada, primeiro ministério vem da onde, irmão? Hein? Primeiro ministério vem da onde? Dentro da casa. Então, se você não corrigir teus filhos, como que você vai pregar contra o pecado? Como que você vai dizer para a igreja: ah, tal é pecado, e teus filhos estão vivendo o que você está pregando? Preguei, irmão Miguel, contra a calça jeans, mas o filho está andando com a calça jeans, irmãos. Preguei, Miguel, contra a mini saia, mas a filha está andando com a mini saia. Está sendo, irmão, glória a Deus, aleluia, desobediente. Por quê? Porque o pai e a mãe não ensinam o filho no caminho que deve andar. Tem que ensinar, meu irmão. Se você está pregando contra o pecado, você tem que instruir os teus filhos no caminho que deve andar. Sabe por quê, meus irmãos? Para que vós não caia em tentação, esse lado do diabo. Porque Satanás até mesmo pode rir. Ah, está lá pregando contra o pecado, mas os filhos estão vivendo desconcertado. Irmãos, crianças, irmãos, de 4 anos a 5 anos, 6 anos, está ainda no comando do pai e da mãe para instruir o filho no caminho que deve andar. Porque se os pais, irmão, não instruir os filhos no caminho que deve andar, no exemplo a teus filhos, como é que vós vai dar exemplo para a igreja, para o povo do mundo? Irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 13, a porta é estreita, irmãos, o caminho é apertado. A Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6, que fala a memória: instrui a criança no caminho que deve andar, para quando ela crescer não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Instrui as vossas crianças, irmãos. Oh, irmãos,
Se nós pregar uma coisa que nós estamos vivendo, o Senhor vai pegar. Assim, são muitos que estão pregando uma coisa, mas não está vivendo. Deus vai, Deus só vai dando corda. Só vai dando corda. Assim como uma pessoa, uma pessoa laça um bezerro, só vai deixando o bezerro correr. Quando puxa, irmão, é de uma vez o bezerro, pá, cai no chão. E assim é Jesus. Deus só vai dando corda, só dando corda. Quando Ele puxar é de uma vez. Quando Ele puxar, a queda será grande. Porque o Senhor diz, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, a porta é estreita. Irmão, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu fico com esta palavra, irmão. Arrependa. Porque tem muitas igrejas, irmão, apoia o povo jogar bola. Apoia os membros. Os pastores apoiam os membros jogar bola, jogar sinuca, jogar baralho. Isso são coisas do mundo, irmão. Se os pastores que estão apoiando, os membros estão gostando, lá no céu não vai entrar não. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Porque o crente quando é crente, ele é diferente das coisas do mundo. Ser obediente, ter o bom exemplo, né, meus irmãos? Porque o diploma do crente é isso, o bom testemunho e o bom exemplo, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. As palmas que louvam o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.